Olá, meus amigos queridos, muito bom ter vocês por aqui mais uma vez. A gente está na nossa série no livro A Família em Meio à Tormenta, Como a Cruz Redefine o Lar, do Dr. Russell Moore. E no último episódio, a gente falou sobre casamento e o mistério de Cristo revelado no casamento. Você já sabe, se você não assistiu, você está perdendo. Corre lá para poder assistir. Hoje, a gente vai falar sobre sexualidade. Este é o Família Diante do Calvário. Hoje a gente é bombardeado nas questões sexuais. É um tema muito em alta na nossa cultura. Obviamente que nossos encontros aqui não têm a proposta de sermos exaustivos sobre os temas ou esgotarmos tudo que tivermos para falar, mas sim obtermos pílulas de reflexão cristã para as nossas próprias vidas e para a nossa família. E falar de sexualidade é falar sobre algo muito importante na vida do ser humano. Afinal, ela é uma força propulsora muito poderosa na vida de todo mundo. Mas, acima de tudo, o sexo não diz respeito apenas a sexo em si. A gente falou sobre casamento no último episódio, e quando se considera amor e casamento apenas em termos de amizade, companheirismo ou dinheiro, fica parecendo que só resta para o ser humano o avanço tecnológico das coisas. Mas aí que tá. A sexualidade é um lembrete constante de que há algo dentro de nós que a gente não consegue controlar. Claro que você pode utilizar técnicas que ajudem o controle do desejo, mas o desejo em si vai surgir. Só que isso faz parte do plano. Isso que parece incompreensível para nós, esse desejo ardente, muitas vezes, na realidade cristã, pode e deve ser visto como um sinal da graça. Pergunte a si mesmo como que você pode provar o fato de duas pessoas se tornando uma, sem aniquilar o outro, eliminar o outro, ou fazer com que o outro desapareça. Como que isso acontece? É nesse contexto que Deus cria uma experiência humana que resolve isso. Uma experiência humana universal, comum, agradável, com uma mensagem embutida por trás. Uma indicação divina, que é assim que deve ser. O Dr. Moore comenta sobre isso em seu livro. A união sexual é um lembrete vívido da realidade evangélica de duas pessoas que permanecem distintas, mas ao mesmo tempo unidas em um mistério unificado e cheio de êxtase. Uma vez que a sexualidade é envolta por um alegre mistério, torna-se uma arena constante de conflitos espirituais. É assim que Deus criou o sexo. Mas, como ele acabou de dizer, a gente vai enfrentar muitos problemas nessa área. Isso acontece por causa da queda. O momento em que o homem decidiu viver longe de Deus no Éden. E desde a queda, a humanidade oscila entre banalizar ou endeusar o sexo. Atualmente, o sexo é simultaneamente considerado sem importância, mas também é considerado por muitos crucial. E a visão cristã da sexualidade não deve se encaixar em nenhum desses extremos. O cristianismo é, muitas vezes, criticado pela sua suposta repressão sexual, mas não há nada biblicamente que diga isso. Enquanto alguns cristãos podem ter visões distorcidas sobre o sexo, a visão bíblica é elevada e positiva sobre o sexo. E o fato de nós termos inúmeros textos bíblicos acusando e alertando a gente contra a imoralidade sexual só é uma confirmação de que a Bíblia não considera a sexualidade ruim, mas reforça o lado positivo e verdadeiro da sexualidade. Isso é abordado para reforçar essa visão. Em uma era obcecada pela sexualidade, a mensagem cristã vai abordar essas questões sempre destacando a necessidade de arrependimento, perdão. Quando a gente fala de batalha, a gente vê que o sexo está nessa arena. E de forma cristã, a gente vai pensar geralmente na nossa batalha contra a tentação, a imoralidade, etc. Mas a sexualidade na perspectiva cristã vai além de evitar a tentação. Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 7, por exemplo, ele recomenda que os casados não se abstenham de sexo por longos períodos, porque Satanás pode os tentar. E para que Satanás não os tente pela falta de domínio próprio. Agora, nós pensamos que Paulo está somente preocupado com adultério quando a gente lê isso. Mas não. Para Paulo, isso não se resume apenas ao risco de buscar satisfação sexual fora do casamento. O sexo, na perspectiva cristã, não é apenas uma troca de prazer físico. Paulo vê o sexo como parte de um vínculo orgânico de aliança, onde o corpo do marido e da esposa começam a pertencer um ao outro. Existe o prazer físico e existe o pertencimento e a entrega. E desde a queda, Satanás tenta separar o homem e a mulher, trazendo conflito, vergonha, dor. Por causa disso, a relação sexual é uma reafirmação da união do casal. Todas as vezes que o marido e a mulher se relacionam, eles renovam os votos da aliança, mostrando que pertencem um ao outro e guerreiam contra os efeitos da queda.
Ou seja, o prazer físico por si só não é nada, mas no contexto do amor é um sinal do evangelho que demonstra a beleza de um amor que foi consumado. Muita gente vai dizer que o propósito do sexo na Bíblia é somente a procriação, enquanto muitos na nossa cultura vão dizer que o propósito do sexo é somente sentir prazer. E a gente não pode negar realmente a importância que a Bíblia dá para a procriação e o desenvolvimento das gerações através da união sexual. Mas isso não quer dizer que o sexo foi criado somente para a gente reproduzir, numa visão utilitarista. Na visão da sexualidade bíblica, o propósito principal do sexo não é apenas a procriação, mas a união e a alegria entre os cônjuges. A Bíblia frequentemente menciona a alegria e o conhecimento mútuo que a união sexual proporciona, e essa união é vista como um processo de aprendizado contínuo entre o marido e a esposa, onde cada um vai descobrindo e respeitando as preferências, as necessidades sexuais do outro ao longo do tempo. Outra coisa questionada em nossos tempos é a monogamia. A fidelidade também é questionada. O argumento disso é que isso limita o prazer e a liberdade sexual, mas na perspectiva cristã não é assim. A monogamia e a fidelidade não limitam o prazer sexual. Pelo contrário, fortalecem o prazer e a liberdade sexual. Um exemplo importante disso é o sexo na lua de mel. A primeira vez de um casal. Na maioria das vezes é muito ruim. E o pior vez da vida de um casal. Mas isso não é à toa. É que a intimidade foi feita para melhorar com o tempo e o conhecimento. Mesmo que o desejo sexual possa diminuir com a idade, a união e o prazer devem aumentar. Em uma cultura que fica valorizando a liberdade sexual e negocia experiências sexuais como contratos, é sempre importante entender que a verdadeira intimidade se desenvolve com o tempo, não rápido. O problema é que é mais difícil assim. É mais fácil para a natureza humana caída o descarte, o dar certo, a química, mas isso não se sustenta com o tempo. A necessidade de ser sexy de maneiras irrealistas também prejudica a alegria sexual. Pessoas que ficam vendo o sexo como um desafio externo frequentemente vão perder a autoconfiança e a atração com o tempo. No casamento cristão, a atração sexual cresce a partir do amor e do afeto, não o contrário. Quando os parceiros não estão preocupados com padrões externos ou se sentem seguros em um compromisso vitalício, eles vão experimentar mais liberdade e prazer sexual. A verdadeira atração vem do amor e da segurança no relacionamento, não da aparência. No contexto da fidelidade, o prazer vai ser intensificado. O Dr. Moore comenta sobre isso no livro também. Veja o que ele diz. No casamento, conforme definido por Cristo, porém, não amamos um ao outro por achar o cônjuge sexualmente atraente. É o contrário. Nossa atração sexual pelo cônjuge aumenta porque sentimos amor e afeto por ele. Quando não tenho medo de que o cônjuge me deixe, perco as muitas inibições que eu poderia ter em outras condições. Quantos homens se sentem sexualmente inibidos porque estão ficando carecas ou ganhando uma barriguinha? Quantas mulheres não se sentem sensuais porque estão aparecendo cabelos brancos ou porque ganharam alguns quilos? Coisas comuns para qualquer pessoa em processo de envelhecimento. No entanto, quando o marido não pensa que está competindo com atletas, nem a esposa acha que está competindo com modelos, quando ambos estão cientes de que se encontram seguros em uma união vitalícia, na qual amam e se apegam um ao outro, a despeito do que aconteça, sentem a liberdade de deixar a luz ligada caso queiram. Isso não quer dizer ser relaxado fisicamente. O casal que cumpre seus votos desejará saber o que o outro acha atraente e procurará se manter assim tanto quanto possível. Isso quer dizer, de fato, que o homem acha a esposa bonita porque a ama. Ele não a ama porque ela é bonita. A mulher quer fazer sexo com o marido porque ele é seu esposo. Não quer mantê-lo como marido porque quer fazer sexo com ele. Dentro da liberdade e da fidelidade, o prazer é despertado. Isso é muito legal. Outro ponto importante é que, na visão bíblica, a sexualidade e a alegria no casamento são símbolos da relação entre Deus e o seu povo, entre Cristo e a sua igreja. Então, a ausência de prazer sexual reflete separação, enquanto a intimidade sexual no casamento é uma expressão do amor profundo e exuberante que Deus e Cristo têm pela sua igreja. Quando a vida sexual do casal está afetada negativamente, então a demonstração do amor vívido, do amor alegre de Deus pelo seu povo, também está. Quando Paulo fala sobre o casal manter a vida sexual ativa, no texto que a gente comentou em Coríntios capítulo 7, ele está se referindo a um contrato mecânico, mas atenção ao prazer mútuo no relacionamento, que sempre promove a conexão íntima, o cuidado entre os cônjuges, em vez de apenas ser uma busca egoísta de prazer. Por isso que o desejo sexual em todas as instâncias
Não necessariamente apenas aos casados, mas o desejo mesmo, não apenas o ato sexual. É sempre um lembrete de algo mais profundo. A gente não pertence a nós. Nós devemos servir aos outros. Seja você solteiro, casado, celibatário ou um relacionamento, a nossa energia sexual deve ser direcionada a servir a Deus e aos outros em amor. Mais uma vez, o Dr. Russell nos ajuda. A sexualidade é poderosa exatamente porque foi criada para transcender o eu. A palavra êxtase está enraizada na ideia de se colocar fora de si mesmo. Afastado do desígnio divino, como a ordem caída sempre procura fazer, o sexo pode facilmente se tornar uma tentativa não de transcender o eu, mas de escapar do eu. Uma vez que toda distância entre o amante e o amado é apagada por meio da pornografia ou do sexo casual, trocamos a proximidade pela superlotação e abandonamos a atenção necessária para o mistério. Logo, o amor, ao se tornar um método para despertar sentimentos positivos, não representa mais enredo, narrativa ou drama, somente emoção ou excitação inconsequente. O sexo se torna apenas mais uma aspiração de consumo em uma sociedade voltada para conquistas. Tudo isso quer dizer que, reduzido ao contato físico em busca de orgasmo, o sexo acaba perdendo as características que o tornam poderoso e sedutor. Na verdade, nós estamos cercados de muitas tentativas de egoísmo na área sexual. E Deus vai nos advertir contra a imoralidade sexual, não para nos privar de prazer, mas porque Ele entende o impacto profundo do sexo, que pode tanto vivificar a gente, quanto também pode destruir. As revoluções sexuais que aconteceram sempre prometeram satisfação e propósito, mas sempre falharam em oferecer verdadeira união e significado. Relações sexuais superficiais não vão substituir a verdadeira união conjugal. Assim como experiências momentâneas não podem criar uma realidade que é duradoura. O padrão bíblico vê a sexualidade como um aspecto sagrado e sacrificial da vida que é moldado pela cruz. Ou seja, para se ganhar a vida é necessário entregar a vida. A imoralidade sexual é mais do que um comportamento prejudicial. Biblicamente falando, ela é comparada à idolatria, ao ocultismo, que é desprovido de verdadeiro significado e conexão espiritual. A sexualidade deve refletir uma aliança genuína entre duas pessoas, conforme a vontade de Deus. Por isso que a imoralidade sexual é vista de forma abominável na Bíblia. É vista como um pecado contra o próprio corpo. E não apenas no sentido de saúde, como comer fast food por aí. Porque o corpo do cristão é o templo do Espírito. Não é apenas um recipiente cheio de órgãos. A imoralidade sexual é vista como uma profanação desse templo e é comparável a usar algo sagrado para um propósito completamente profano. As escrituras, a tradição cristã vão advertir contra a imoralidade sexual desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Jesus, longe de ser permissivo, condenou a luxúria, condenou o adultério, com termos até mais duros do que do Antigo Testamento, dizendo que o pecado começa no coração e vai levar à separação de Deus. A advertência de Jesus sobre a imoralidade é severa. Por causa disso, a nossa guerra não é apenas por elementos e artefatos culturais no meio das revoluções sexuais que acontecem, queridos. A nossa guerra é espiritual. Um dos exemplos é a próxima geração, os nossos filhos. O que a gente está ensinando a eles sobre sexo? Existiram vários movimentos por aí para controle de imoralidade sexual de jovens e adolescentes na igreja. Mas a pergunta é, como foi a eficácia deles? Embora eles tenham até atrasado a vida sexual de alguns, eles não criaram uma contracultura sexual significativa. Muitos estudos começaram a mostrar que o maior controle sexual entre os evangélicos é motivado mais por objetivos econômicos do que por convicções teológicas. Outros, muitos jovens cristãos, praticam um tipo de virgindade técnica, substituindo a penetração por outras práticas sexuais. Os pregadores do nosso tempo, quando falam de moralidade sexual, eles basicamente vão tratar como se fosse um gerenciamento dos riscos que podem acontecer. É muito mais sobre os problemas terrenos do que sobre a eternidade e a realidade de Jesus. A nossa cultura de paternidade fica questionando sempre casar cedo demais. E a gente mal percebe que às vezes ao a gente fazer isso, a gente está pressionando nossos filhos à imoralidade sexual. A gente já falou aqui sobre ter maturidade nas áreas da vida para se unir com alguém em casamento. Mas existem muitos outros perigos, queridos. Paulo diz aos Coríntios que se alguém não consegue se controlar sexualmente com a sua noiva, deveria casar, porque é melhor casar do que se arder em desejo. Ou seja, enquanto a maioria dos pais estão preocupados se os filhos estão caminhando para uma estabilidade financeira, para o sucesso acadêmico, etc.,
para então casar com a namorada ou o namorado deles, a maior preocupação bíblica é com o pecado. Ou seja, é pior pecar e desagradar a Deus do que não ter sucesso. Isso quando a gente não se esquece que a expectativa bíblica é de que os nossos filhos cresçam no caminho do Senhor enquanto a gente ensina eles. Essa é uma reflexão profunda que o Dr. Russell faz no livro. Será que a gente se acostumou com a ideia cultural de fases da vida ou do ciclo da vida, de que os nossos filhos em algum momento vão se desviar mesmo? Parece que a gente está esperando, ou que a gente já achou normal que os nossos jovens declarem a fé lá cedo, né? Ainda adolescentes, eles chorem nos eventos, né? Se batizem, mas aí depois eles vão se afastar um pouco durante o ensino médio, aí na universidade eles vão abandonar a fé, e após se casarem, terem filhos, lá na frente eles vão retornar à igreja para servir com algum cargo, diácono, presbítero. E é claro que muitos voltam à fé, que filhos perdidos voltam para casa. Mas se isso passar a ser normal na nossa cultura de igreja, significa então que existe algo errado por trás disso tudo. Então, uma visão que nos leva além de nós mesmos é muito crucial. Uma visão que nos leva além dos nossos próprios prazeres é muito crucial. Porque é isso que vai salvar o nosso casamento, o nosso sexo. O Dr. Russell também comenta algo muito importante no seu livro, eu quero ler para vocês. Os casamentos mais seguros e estáveis que conheço não costumam ser os que mais parecem felizes, no sentido de realização pessoal. Pelo contrário, são os casamentos nos quais, muitas vezes, por meio de sofrimento profundo, o marido e a esposa são modelos de sacrifício e cuidado pelo outro. Assim como Cristo e sua igreja, sua união em uma só carne é moldada não por exigências para que um atenda às necessidades do outro, mas por um senso de propósito e missão comuns. Nos casamentos saudáveis, um cônjuge não espera que o outro proporcione sua identidade. Ambos encontram sua identidade em Cristo. Assim, minha vida não entra em risco de ser comparada com outros casamentos que parecem mais felizes, ou com uma visão idealizada da juventude, pois está escondida em Cristo. Isso nos dá a liberdade para amar e, conforme a Bíblia define, nos alegrar com a mulher ou marido da juventude. Um casal, mesmo que seja um casal cristão firme, jamais deve presumir que está imune à infidelidade por amar um ao outro, por ser feliz ou por fazer as mais frenéticas acrobacias sexuais. O diabo sabe que a maneira de derrubar alguém não é com um cônjuge deficiente, mas sim com um eu deficiente. Queridos, eu vou repetir o que ele acabou de dizer. O diabo sabe que a maneira de derrubar alguém ou um casamento ou um relacionamento não é com um cônjuge deficiente, mas sim com um eu deficiente. A deficiência, a dificuldade do outro não são um problema. A deficiência, a dificuldade do meu coração em amar o outro ao longo do tempo e do processo é que destrói todas as coisas. Nós somos vulneráveis, queridos. E é por isso que nós precisamos do poder da cruz sempre. E a sexualidade dentro do casamento tem a função de revelar as nossas vulnerabilidades, a nossa dependência. As escrituras sempre nos ensinam a valorizar a união sexual não como uma simples satisfação dos desejos, mas como um meio de nos conectar profundamente. E essa conexão vai nos lembrar de que nós devemos amar e servir, que nós devemos cumprir os nossos votos matrimoniais. O verdadeiro amor no casamento não busca engrandecer a si mesmo, mas se sacrifica pelo outro, porque esse é o modelo da cruz e não o modelo do egoísmo. Por isso que espanta o quanto pesquisas demonstram que casais cristãos estão fazendo o mesmo sexo em seus casamentos. E não é por fatores físicos, como a idade, ou por fatores médicos que, claro, são justificáveis e também nos ensinam como o casal deve amar e crescer juntos. Os fatores são outros, de não ter sexo no casamento mais. Os casais que vivem um casamento sem sexo, como se fossem apenas colegas de quarto, eles estão abrindo mão de um importante aspecto, sabe, bíblico, que fortalece a união deles. Ou seja, não é uma escolha que afeta somente o casal. Óbvio que é pessoal e ninguém quer saber dos detalhes, mas essa escolha pessoal vai afetar os seus filhos, vai afetar a igreja, vai afetar o mundo, porque não diz somente sobre si ou sobre o prazer da pessoa, mas sobre algo muito maior. A ausência de intimidade sexual rotineira no casamento não deve ser encarada como uma indiferença, mas como uma estratégia do inimigo para a divisão. Em Cristo, Deus uniu o que estava separado, enquanto as forças do mal vão tentar afastar o que deveria estar unido. E nesse caso, da sexualidade dentro do casamento, é uma área de ataque. Por isso, a intimidade sexual é vista como uma forma de combater as influências malignas e até de preservar a unidade do casamento. Parece estranho isso, mas os casais vencem o diabo fazendo sexo também. Mas fazer sexo em si
não é o que realmente dá valor na guerra. Mas fazer sexo, e não somente fazer, como pensar e ao mesmo tempo viver a sexualidade, que, se a gente analisar bem, vai além do ato, além da penetração, sexualidade é mais do que isso. Experimentar sexualidade é o que dá valor. O que realmente preenche essa área da vida é quando ela está aos pés da cruz. É ali que todos nós devemos nos encontrar. Seja a gente virgem ou não, casado ou não, com traumas antigos ou não, deficientes ou não, a cruz nos nivela. E a cruz nos mostra o real sentido das coisas, ao mesmo tempo que nos mostra a direção que a gente deve tomar. A cruz de Cristo vai encontrar glória na vulnerabilidade, tanto na morte quanto na sexualidade. A Bíblia vai nos ensinar a combater o pecado sexual não com culpa nem com vergonha, mas com alegria e descanso por meio da graça de Jesus Cristo. Todos somos culpados de quebrar a lei de Deus, especialmente no que diz respeito ao pecado sexual. Mas a resposta para essa culpa é a cruz. A cruz nos lembra que mesmo que a gente tenha pecado, nós somos perdoados. A gente não deve nos afundar em culpa e vergonha. Da mesma forma, a gente não deve nos considerar superiores aos outros porque nós somos muito morais sexualmente. Porque todos nós dependemos da mesma misericórdia de Deus. E a graça e misericórdia de Deus são encontradas na cruz do Calvário. Veja, as revoluções sexuais ao longo da história prometeram muita excitação. Mas todas elas resultaram em tédio e em insatisfação também. O que realmente torna o sexo significativo não são as sensações físicas que nós temos, o orgasmo ou a excitação daquilo que é proibido, mas o mistério da união sexual que transcende o ordinário e toca lá no fundo de quem nós somos. Para nós cristãos, essa busca pelo êxtase sexual é na verdade uma busca por algo muito maior. Algo que o sexo aponta, mas não pode ser completamente encontrado nele mesmo. O que realmente se anseia é por um amor que seja mais forte do que a própria morte. Algo que conscientemente ou não se busca somente em Cristo e na comunhão como uma igreja. A visão cristã da sexualidade pode tornar o sexo mais satisfatório quando remove a pressão de tornar o sexo a coisa melhor da vida. Ao tirar o sexo do trono da supremacia, ele vai ser desfrutado com muito mais afeto, sem a pressão de sermos performáticos. A Bíblia valoriza a alegria sexual dentro do casamento, mas sem sermos obcecados por comparações ou expectativas culturais. Os casados e solteiros podem encontrar satisfação e propósito sabendo que o sexo é bom, mas não é a melhor coisa da vida, não. Essa perspectiva moldada pela cruz vai oferecer liberdade e alegria e vai ajudar a gente a combater a tentação de viver sempre com contentamento, porque realmente é a vida em Cristo é que importa. E aí, você já pensou sobre essas coisas? Como que isso é refletido no seu casamento, na sua solteirice, na sua família? Como vai? Pense sobre isso. A gente vai ficando por aqui. Você já sabe, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Deus abençoe você e a sua família. Até mais.